Olá, eu sou Lorena, boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas e a mais um vídeo de conteúdos para o vestibular da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Nesse segundo episódio dessa série, eu quero convidar a professora de redação Larissa Monteiro para poder dar algumas dicas para a gente de como melhor nos prepararmos para o vestibular da UNEB. E eu quero já deixar a dica também para que você acompanhe Larissa lá no perfil dela, que está aqui na tela, para que você possa acompanhar dicas de redação para o Enem. Ela tem um curso preparatório excelente para quem quer prestar o vestibular através do Enem, e acessando o perfil dela você pode conferir alguns resultados muito positivos de alunos que estiveram com ela nos anos anteriores. Então, Lari, boas-vindas ao Passos Entre Linhas. Se apresenta, por favor, porque eu dei só uma apresentação muito rápida e você é maravilhosa. Fala mais um pouquinho sobre o seu trabalho. Com certeza, a sua apresentação vai ser tão rápida, ou a minha vai ser mais rápida que a sua, porque eu não sei apresentar, acabei de falar isso com você. Porque assim, né, meu nome é Larissa, gente, sou professora de redação. Eu dou aula de redação tem um tempinho já. O que mais que eu posso falar? Estou trabalhando com redação do Enem, eu acho que tem uns 2 anos, acho que foi em 2020, com o meu curso de 0 a 1000. E tenho alunos aí que entraram em psicologia, em letras, na UFBA, eu estou muito feliz. E assim, para mim, dar aula de redação, né? Eu sempre falo do porquê que eu dou aula para poder me apresentar, porque eu não sei me apresentar, então a gente fica enchendo as apresentações com outras coisas. Quando eu fui, assim, eu fiz ensino médio, ensino fundamental toda a minha vida em escola pública, né? E aí, a primeira vez que eu fiz Enem, eu primeiro era uma aluna muito boa, eu lia muito e eu tirava notas ótimas na escola. E aí, quando eu fiz minha primeira redação do Enem, eu tirei 400 e pouquinho. E aí eu fiquei chocada, porque assim, como eu tinha notas muito boas na escola, o que a gente espera é que a gente tenha essa nota replicada aí, ou próxima disso, no Enem, né? E aí eu não tirei essa nota boa, foi uma prova muito cansativa para mim. E eu percebi que eu não estava preparada para fazer uma prova de Enem, que a escola não tinha me preparado. Então, eu criei o curso para poder ensinar essas técnicas, principalmente para alunos que vêm de escola pública, que tem uma base que é muito mais frágil, né? É quase que inexistente em relação a... Eu falo que interpretação de texto, que é assim o pilar de tudo, e em técnicas de escrita. Então, eu comecei a dar aula por isso, gosto muito, amo fazer isso, amo ver os meus alunos melhorarem assim no texto, amo comparar depois, olha o texto que você fez primeiro, olha como você chegou, tipo, olha o que você fez, né, na sua produção, dessa criação maravilhosa que é escrever. E aí, é isso, eu dou aula para ver esse brilhinho nos olhos dos meus alunos quando entro na Universidade dos Sonhos, porque eu amo isso e para mim foi uma experiência muito importante. E aí, ver isso nos meus alunos é uma coisa que me motiva muito. Fugir da pergunta, obviamente, fugir do tema aqui, da apresentação, mas o porquê eu dou aula eu acho que é até mais importante do que quem sou eu. Eu sou Larissa, gente, filha de Lourdes, moro aqui no interior, né? Então a gente fala, é não sei quemzinha, filha de não sei quemzinha, irmã de não sei quemzinha. Então, sou Larissa, filha de Lourdes, neta de Calixtina, que eram mulheres aqui que trabalham, né, nessa prática de casa de família, de empregada doméstica. Sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, que para mim foi um marco muito importante e um peso também, porque, né, carrego aí, entrar na universidade, meu Deus. Então, para mim é isso, né? Essa sou eu. Maravilhosa. E foi massa você ter falado sobre essa questão de você era uma ótima aluna na escola, mas você não tirou uma nota alta no Enem, para poder deixar mais explícito, né, que as provas não definem a nossa capacidade, a nossa inteligência, né? É uma questão de estrutura ali, porque a avaliação do Enem é muito específica. A prova de isso que eu falo. É isso que eu falo. Eu falo assim, gente, você pode saber tudo de gramática e você vai chegar numa prova de gramática de língua portuguesa e você pode não acertar. Porque você tem que saber como a banca cobra, como é que vai ser o enunciado
dessas questões, né? É que é a mesma coisa do Enem. A prova de redação da UNEB te cobra uma coisa, o Enem te cobra outra. Se você for fazer a FUVEST, terão outros critérios avaliativos. Então, a gente precisa entender, né, como é que a prova, o que a prova te pede. E eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada, assim. Eu escrevia muito intuitivamente, não tinha um roteiro que eu fazia, não tinha uma estrutura de texto que eu seguia. Eu não fazia parte de texto, nem sabia o que era. Eu não tinha muita noção de nada, assim. Eu escrevia e eu conseguia escrever muito, porque eu não tinha dificuldade para escrever. Assim, as pessoas geralmente falam, não tenho quantidade, não tinha essa dificuldade. Porém, como é que estrutura isso, né? Conectivos. Eu sabia da existência, nunca nem tinha escutado falar na minha escola. Então, assim, né? Gente, sem condição. Aí você tem uma competência que avalia tudo isso, conectivos, na verdade, que é só 200 pontos só para isso, e eu nem sei de conectivos. Então, assim, a gente não... Primeiro tem que ter essa noção, né? De quais são os critérios que eu preciso alcançar, quais são os critérios que eu vou ser avaliada para poder passar nessa prova, independente de que prova seja. Conhecer a prova é essencial. E aí, só para não me alongar muito, mas para falar uma coisa que eu acho ótimo, que eu cito para os meus alunos, que é a arte da guerra, né, de Sun Tzu. Eu falo Sun Tzu, mas não sei se a pronúncia está correta. Porque eu não sei falar, não sei nem que língua é. E não sei pronunciar, então não me comprometo. E aí, uma coisa que eu falo muito com os meus alunos é que a gente precisa... Ele fala, né, que a gente precisa conhecer a gente, conhecer o nosso inimigo para poder vencer a guerra. A gente precisa ter esse conhecimento nosso, conhecimento do inimigo, para poder, e além de estratégia, né, para poder vencer a guerra. E eu falo que conhecer a prova é conhecer o nosso inimigo. Conhecer como a gente escreve, o tempo que a gente escreve, como a gente se sente confortável escrevendo, é conhecer a gente. Mas conhecer o inimigo é tão importante quanto. Então, até esse momento que a gente vai entender como é que a gente se sente diante de uma prova. Quando eu sento diante de uma prova, eu fico desconfortável, que me dá branco. Eu fico tão mal que eu tenho crise de ansiedade. Isso é se conhecer, para você conseguir traçar as estratégias para reduzir, né? Não é que você não vai ficar ansiosa, mas reduzir esse nível de ansiedade na hora da prova. Então, essas duas coisas. Me conhecer. Eu sou capricorniana, tenho 27 anos, moro em Santa Bárbara, não é isso. É se conhecer internamente, conhecer o seu emocional diante das coisas que você vai fazer, né? E é por isso que os meus simulados, meus alunos falam, Larissa pegou pesado, tirou tudo, não sei o quê, foi na pressão. Eu falo, é na pressão, porque na hora da sua prova vai ser na pressão. Então você tem que estar se acostumando com esse nível que você vai ter. E aí, para você criar as estratégias antes, a gente geralmente se conhece na hora da prova ali. É muito cansativo fazer o Enem. Eu dormia, acordei no meu primeiro Enem. Dormia, acordava, tava lá. Dormia, acordava, tava lá. Foi horrível. E eu era CDF, né? Não é tipo uma questão de... Não, foi horrível pra mim. E aí, chego lá e falo assim, cara, não conhecia nem a prova, nem eu. Eu não tenho disposição para fazer uma prova dessa, porque eu não sabia como é que a prova era feita e eu não treinei. Eu não simulei o que era estar ali. Então, se conhecer também é isso. E é sobre isso, na verdade, né? Não é se conhecer, eu sou capricorniana, minha mãe é tal, não é sobre isso. Sim, até para poder encontrar mecanismos para poder amenizar a ansiedade. Não é que a ansiedade não vai aparecer na hora da prova, mas amenizar a ansiedade a ponto de não deixar que ela te paralise e te cause esse branco. Assim, leva uma água. Hoje em dia eu conheço, né, os óleos essenciais. Sei que tem óleos essenciais que acalmam, mas mantém a gente alerta. Não precisa ser o de lavanda, por exemplo, que vai deixar a gente tão relaxado que vai querer dormir. Então já vai buscando essas formas assim de melhorar, né, nosso bem-estar, porque não tem como fazer uma prova pesada do jeito que é prova de vestibular, estando com ansiedade lá no pico. Velho, e eu falo muito assim, exercício de respiração, né? Que pra mim foi uma coisa que me ajudou muito em minhas crises de ansiedade. Respirar direitinho, assim, porque parecia que eu ia morrer com falta de ar. E assim, eu achava que era o fim do mundo. Então, pra mim, conseguir concentrar minha respiração, respirar fundo, lentamente, assim, foi essencial. E eu falo muito com os meus alunos, cara, tá vendo que não tá dando certo, que tá muito ruim? Espera o tempo de poder ir no banheiro, vai no banheiro e lava o rosto, sabe? Pede esse tempo para você também. É sobre isso também, o tempo que você pode ir ali lavar o rosto no banheiro.
se acalmar. Tem muita gente que tem uma pressão retada nas costas porque é o vestibular que a sua família toda está esperando que você faça. E as pessoas ficam perguntando para você, e aí, como é que tá? Já fez a prova? E aí, qual foi sua nota? E você fica imaginando tudo aquilo. Na hora da prova, um monte de sentimento vem. Então, assim, respirar fundo, ir no banheiro, lavar o rosto, lavar as mãos, tentar né, se concentrar no que você vai fazer ali, não pensar em outras pessoas. Exercício de meditação guiada me ajudou muito para concentrar no presente, não me concentrar em pensamentos aleatórios. Então, assim, isso é muito importante. A água, né? Essas coisas mais holísticas também. Óleo essencial eu não fiz ainda, não uso porque eu não tenho uma pessoa que saiba fazer, né? Tipo, para eu poder entrar em contato e explicar, porque eu vi que tem algumas coisas que podem gerar efeitos contrários. Tem óleo que você não pode usar sozinho. E aí eu quero também já conhecer, porque eu acho que é muito importante, né? Um chazinho de camomila você não vai levar, mas água é ótimo, então dá para usar água, né? Tudo isso. Sim, eu tô amando que o vídeo já tá servindo também de dicas para controle, não controle. A psicóloga fala sempre, né? Não é controlar a ansiedade, é lidar melhor com a ansiedade. Sim. Massa. E Lari, sobre a prova da UNEB, a gente está falando sobre a prova do Enem, e você falou que a prova da UNEB é diferente, muito diferente da prova do Enem. Qual é a principal diferença entre as redações da UNEB e do Enem? Cara, assim, ó, para mim a primeira coisa que já começa o nível de dificuldade da UNEB, que é a UNEB não tem uma cartilha do participante. Você vai no Enem, você tem o INEP lá, libera a cartilha do participante, que tem como sua prova é corrigida, não só a redação, mas as questões objetivas. O que é o TRI, né? Que eles explicam lá, o TRI, que é a forma que a sua prova vai ser corrigida. Quais são as competências do Enem, que são 5 competências de 0 a 200. Como é que você pode alcançar essas competências, né? A nota máxima nessas competências. Já começa daí. Você tem todo um passo a passo bonitinho. Eu falo, gente, fazer menos de 900 pontos na redação do Enem faz quem quer. Porque tem material. Larissa, eu não tenho como contratar uma aula. Tem material na internet, assim, velho, tem um monte de material na internet. Tem algumas coisas que são realmente fogem do que a cartilha traz, do que o próprio material do Enem traz, mas assim, tem poucas pessoas, porque tem muita coisa aí. O próprio INEP já liberou como corrige essas redações. Liberou material de formação de professor, então assim, é muito bom. Aí a gente tem a UNEB, que tem um pequeno parágrafo em todo o edital. Tem um parágrafozinho, assim, lindo, pequeno, minúsculo, com as seguintes informações, que é você tem que fazer, não pode fugir do tema, né? Não tem assim, não fugir do tema, mas tem assim, tem que atender o tema proposto, que ele vai avaliar a capacidade de expressão do aluno dentro do tema, dos temas, né, que forem propostos lá na redação, na prova. E mais uma coisinha que eu separei aqui, que é, assim, a gente tem esse parágrafozinho, né? Esse parágrafozinho, ele não diz nada para o aluno. Porque quando eu falo expressão, para uma professora de português, a gente vai entender ali que está falando sobre atender às normas, de escrever dentro do que se pede, né? A norma padrão na escrita. Quando eu falo isso para um aluno, o que é isso? O aluno está aprendendo. Gente, o aluno entrou na universidade, não é formado em letras. Ele está querendo fazer o vestibular para poder adentrar esse universo. Então, assim, fica um pouco... Fica não, é obscuro, uma coisa assim meio... Adivinha aí o que é, entenda você mesmo. E aí você não tem um padrão de temas também. Nós temos essas principais, né, características que eu acho que diferencia do Enem. Você tem uma prova que não te fala como é que ela vai ser corrigida, ela te dá pouquíssimas informações, e você tem uma prova que ela não mantém um tipo textual. Pode ser dissertativo argumentativo, pode ser apenas dissertativo, pode ser argumentativo, aí pode ser o que ele achar que deve botar lá na hora da sua prova. Pode ser. E os temas também, né? A gente vai para temas que são muito abstratos ou temas que são mais palpáveis. Aí a gente tem esses temas que são
mais abstratos e que te pede uma interpretação maior da realidade, uma abstração maior, né? E a gente está numa sociedade que é muito literal. A gente vê aí, né, só fazendo um grande parêntese, a gente vê as músicas de pagode, inclusive, que antes eram muito mais ambíguas e hoje estão muito indo mais pro literal. Então a gente está vivendo muito esse momento da literalidade. E aí a gente sai desse campo da abstração. Quando a gente sai desse campo da abstração, pegar um tema que é mais abstrato, que te exige mais essa interpretação, essa relação com outras coisas do mundo que você já viveu, é um tema que é mais difícil. Por isso, né? E aí, se você está acostumado a fazer uma prova do Enem, por exemplo, vai ser um tema que vai te pegar assim, um pouquinho mais... Vai te pegar de jeito ali. Então, recapitulando, né? Que eu gosto de fazer bem professorinha, bem... essas 3 características, né? Os critérios avaliativos, que são mais... assim, não são tão definidos quanto o Enem. A gente tem também o tipo textual, que ele vai te pedir um tipo textual diferente a cada prova. Pode ser aí, até hoje eu não vi saindo do argumentativo ou dissertativo, mas a gente tem essa alternância. E também os temas, que são temas que podem ser um pouco mais sociais e palpáveis, ou temas que são mais abstratos, né? A gente tem o tema 2018, que eu acho que era sobre retrocesso no mercado de trabalho, não me recordo. E tem um tema que é sobre diversidade e pluralidade. Então, a gente tem temas que são, assim, importantes de serem trabalhados, mas são temas que são diferentes, né? Tem um tema que é mais palpável, outro que precisa de mais abstração. E aí, você tem uma arte ali, um quadro para você... Um dos textos motivadores é um quadro e o outro é um pequeno texto. Então, assim, você tem poucos textos motivadores também. É isso, Lori. Para não ficar muito aqui, né? Falando. Eu vou compartilhar aqui a tela, porque a gente estava conversando, né, sobre a prova do Enem, e tem aqui, eu acho que é o mais recente, a prova mais recente da UNEB que tem disponível. Sim, é de 2019. Eu consegui, é 2019. Eu procurei a rodo e não consegui achar. Mulher, é complicado. Eu nunca vi uma coisa assim, não. É muito complicado. Não é fácil, não. Esse eu achei fácil. Esse eu não achei tão difícil, não. Então eu vou procurar depois também. Mas assim, em relação à estrutura, parece com o Enem, né? Não vai diferenciar tanto, que essa questão das instruções. E aí eu sempre bato na tecla de que é necessário ler as instruções, ler os editais minuciosamente, para poder não fazer besteira. Por exemplo, aqui está dizendo que usando a caneta de tinta preferencialmente preta. Não quer dizer que tem que ser obrigatoriamente preta. Porque acho que na hora do estresse, a gente pode... vi aqui caneta preta, me lasquei, só trouxe azul. Eu só tenho azul e agora, pronto, perdi a prova, vou embora. Outra coisa que eu percebi também diferente como o Enem coloca o título se quiser, no Enem não é obrigatório colocar o título, e aqui não usar a letra de forma. No Enem não tem essa regra de não usar a letra de forma. Mas na UNEB já tem a instrução de não usar letra de forma. Então fica ligado, porque pode ser que seja... Muito importante. Que anule, né? E o edital de 2022 também fala isso, sem letra de forma. O edital de 2022 também fala que você pode usar caneta azul ou preta, e aí nas instruções tem preta. Eu sou a pessoa que vou levar as duas, mas se tá falando preferencialmente de preta, eu vou usar preta, porque eu sou essa pessoa. Levo um monte de caneta, testo tudo em casa pra não dar dor de cabeça. A gente comprar caneta no lugar pra mim a maior... A não ser que você tenha perdido tudo no meio do caminho, pra mim é o maior exemplo de que a pessoa não tá organizada pra poder fazer aquela prova. Meu amor, caneta você compra antes. Você compra antes, você não deixa esse momento. Imagine você chegar lá e acabou, não tem como fazer a prova. Não, compra antes, testa tudo em casa antes, com tranquilidade. Inclusive, eu falo com os meus alunos isso, testa a caneta que seja mais confortável pra você. Percebi que essa caneta aqui não fica muito confortável. Tudo é teste, testando antes. Primeiro, assim como o Enem tem os textos motivadores, que aí não tem aquela variedade, né, de gráfico, imagem e tudo mais, mas tem os textos motivadores, já dá um norte. E aqui, a partir da leitura e da reflexão sobre o que é tratado na citação de apoio,
enfim, escrever um texto na norma padrão da língua portuguesa, dissertação argumentativa sobre a evolução Sim. do mundo do trabalho, avanço ou retrocesso. Eu quero, Lari, depois que você mostrar a prova, né, de 2019, que você fale um pouquinho, se possível, sobre a diferença entre o texto argumentativo, dissertativo e dissertativo argumentativo. Certinho, falaremos. Porque no Enem O tema... texto dissertativo argumentativo, né? No Enem. Sim. E aí não... Assim, praticamente todas as provas são, né, dissertativas argumentativas no Brasil, em concurso e em vestibular. Sim. Mas você ia falar alguma coisa? Não, é isso. E é importante, eu acho que é importante falar sobre essas diferenças, porque subentende-se que é a mesma coisa. Tanto dissertativa quanto argumentativa é tudo a mesma coisa. Mas não é. Aí é bom... Não é. É bom dar uma explicadinha. Discutir sobre. O tema de 2019 eu achei mais difícil e só teve 2 textos motivadores, né? Aí tinha lá, considere a leitura dos textos motivadores apresentados e a partir das mensagens de ambos, escrevam a redação dissertativa em norma padrão da língua portuguesa sobre a seguinte proposta: ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade sem perder a própria identidade. Que é uma frase de Dimos e Quissilara. Não sei se gente pronúncia, não é comigo, viu? Mas aí dessa pessoa é uma citação que é um tema da redação. Percebem aí o grau de dificuldade? Ó, a abstração que você tem. O que é flutuar entre a diversidade e a multiplicidade? Né? O que é ser diverso? O que é ser múltiplo? E o que é identidade? A gente precisa desses 3 conceitos, assim, bem específicos, porque a gente pode considerar a diversidade e multiplicidade parecido, o que é identidade, tudo isso são conceitos, assim, complexos, eu acho, né? Para você trabalhar, e aí tem que fazer uma redação apresentando esses conceitos aí. E o que é ser... Eu peguei aqui para criar um banner. Deixa eu colocar. Pronto. A frase. Ai, ficou lindo com esse roxinho, amei. Ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade sem perder a própria identidade. Agora você aí, escreva uma redação sobre isso. Olha como vai ser difícil. E o primeiro texto é uma obra de arte, me esqueci o nome, porque eu peguei só o tema, porque eu fiz um roteirinho no Word, né? Era para ter colocado o quadro, que é aquele quadro que tem várias pessoas que são muito parecidas. Eu não lembro se é Tarsila, não sei, eu acho que não. Mas que são pessoas muito parecidas, assim. E sei qual é. É tipo em escadinha. E embaixo tinha um pequeno texto. Um textozinho assim embaixo. Mas esse é o tema. Aí você percebe a relação do tema de 2018, que é um tema muito mais palpável, e o tema de 2019, que é muito mais abstrato. Você tem que ir para um campo de abstração muito maior. Sobre o dissertativo argumentativo, eu falo, né? Eu falo com o pessoal sobre fofoca. Todo mundo gosta, todo mundo entende. Então eu falo assim, gente, sabe quando a gente tá lendo aquela fofoca de famoso? Eu falo famoso para não me comprometer, né? Aquela fofoca de famoso que você tá lendo, e aí você começa a ler essa fofoca e você fica do lado de uma pessoa ou do lado de outra pessoa. E será que não sei quemzinho traiu ou não traiu a namorada? E aí você não tem muitas provas, você tem a sua opinião ali que você tá dando. E aí eu falo assim, o dissertar é você tomar esse posicionamento de, olha, eu acho que não traiu. Ou, olha, eu acho que traiu. Você apresentou sua opinião ali. O argumentar é como você explica isso. Então, assim, eu tenho que falar... Se eu estiver conversando com os meus amigos e meus amigos perguntarem assim, sim, mas por que tu acha isso? Não traiu por quê? Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você começa a explicar. Essa explicação que você dá é a sua argumentação. Você tem que reunir dados. E aí você vai com uma boa pessoa que já pesquisou a vida dos famosos todinha, já foi ver os comentários ali. Você vai falar assim, então, você quemzinho... Em 2017, que eu vi ali um tweet daquela pessoa, tá falando isso. Então, você começa a reunir provas. Um texto argumentativo, você tem que provar o que você está falando. Então, você está provando ali. A prova que a gente dá numa conversa é muito formal, é diferente, obviamente, né? Mas quando a gente está escrevendo um texto dissertativo argumentativo, a nossa prova vai ser uma citação de um filósofo, dados do IBGE, né? Então, a gente começa a reunir essas informaçõezinhas ali.
E isso faz com que a minha argumentação seja válida, com que a minha argumentação tenha uma validade maior, porque eu tô apresentando dados. Então é isso. Pegou ali o clima, a vibe da fofoca, percebeu, ó, tomei aqui, eu me posicionei, mas só posicionar não é nada. Tô apresentando ainda aqui, tô dissertando, tô só apresentando ali a informação. Vou te interromper rapidinho, Lari, só para acrescentar que alguns alunos também me perguntam, né, se filme, indicação de filme, exemplo com notícia de jornal e não sei o que, se isso serve também como argumentação. Eu aprendi, né, em relação ao Enem, pelo Enem, né, eles aceitam sim notícia de jornal, se você cita, tipo, vi no jornal X, da emissora tal, data tal, sim. E aí você dá esse exemplo, conta como argumentação e comprovação, dados históricos também, na época sim. Da pré-história, não sei o quê. Então, não necessariamente você precisa colocar uma citação para servir de como filósofo. Isso, sim. Porque eu percebo Inclusive, que tem muita coisa na internet, tipo, citação pronta para você usar em qualquer tema. Se você pega essa citação pronta e você mete ali, você não consegue argumentar e usar conectivos, né, como você falou, para poder casar aquilo ali com o seu texto, acaba que você perde ponto, porque você está colocando qualquer coisa no meio só para encher linguiça. Então, você pode, se você assistiu a um filme que fala sobre aquela temática, você pode citar o filme e explicar por que você está citando esse filme. E aí já dá esse corpo, essa coisa assim. E não é nem... Eles pedem isso, né? Você é obrigado a trazer repertório sociocultural. Na UNEB você não é obrigado, mas assim, você precisa... Se você apresentar é massa, porque é uma estratégia de argumentação. E como o Mori falou, não é só citação de filósofo. Eu falo sobre isso porque é o mais assim, né? Que todo mundo gosta e faz. Mas filme, todo o seu repertório sociocultural. O que eu falo, que eu não indico tô aqui ouvindo uma banda que só existe na minha cidade e que não é conhecida fora daqui, desse âmbito. Isso vai ser complicado porque você pode ser considerado a pessoa que está inventando ali uma referência. Então, assim, tem que ser uma referência conhecida. Larissa, posso citar Emicida? Pode, se você conhece. Inclusive, cita o que você conhece, porque você vai poder explicar, vai saber explicar. Isso que o Lori falou, tem muita gente que vende modelo pronto na internet, né? Que vende, que tem aí distribuído modelo pronto na internet de redação. E eu falo, gente, quem não sabe fazer sua redação, pega o modelo pronto, vai continuar sem saber. Porque se você não tem noção de como relacionar as ideias, que para mim é o que tá ali, ó, no básico. Básico, interpretação de texto. Eu não tenho interpretação de texto, eu vou pegar um tema, não consigo relacionar as minhas ideias, eu não consigo olhar uma... Eu, por exemplo, tô assistindo um filme e lembrei de um livro. Nossa, já relacionei esse livro. Qual é a relação? Como é que eu explico essa relação entre o filme e esse livro? Essa minha explicação, né? Quando eu tô explicando numa conversa pro meu amigo, nossa, li esse livro aqui, não sei quemzinho. Sempre lembre de uma conversa, porque tudo é uma conversa. Só que você vai fazer uma conversa de maneira adaptada. Porque você está escrevendo um texto ali de 30 linhas, você não tá conversando horas e horas com seus amigos, 30 linhas, que é para uma pessoa que não está presente com você. Então, assim, tem que ter tem que ser muito óbvio para a pessoa, porque você não vai ter tempo de se explicar. Não, eu não quis dizer isso, quis dizer aquilo. Tem que estar tudo muito claro. E aí, quando eu tô nessa conversa, eu explico essa relação, né, do livro com o filme. Essa minha explicação é porque eu conheço o filme e conheço o livro. Se eu não conheço a citação, eu tô pegando a citação pronta lá e eu não entendo essa citação e eu tô usando na minha redação, dificilmente eu vou saber relacionar, porque eu não entendi. Então, um exercício que eu faço com as minhas alunas no curso e que eu indico para todo mundo fazer. Eu vi no livro Extraordinário, né? Li o livro Extraordinário, amei, tô apaixonada por esse livro. E aí tinha um professor de August, que é o personagem principal do livro, que passava umas citações ou umas falas de alguém, né? Que ele chamava de... Não esqueci como é que ele chamava. Que era tipo um mantrazinho, assim, de uma pessoa, ou uma fala de uma pessoa muito famosa. E essa fala dessa pessoa, essa citação, né, essa referência, ele pedia para que os alunos colocassem o que eles tinham entendido sobre aquilo, qual era, o que é que eles pensavam sobre aquilo. E eu achei incrível demais. Eu falei assim, cara, é isso, assim é muito bom. E aí eu comecei a fazer um glossário de citações com as minhas alunas, que é para elas falarem o que são citações.
Então, assim, olha, trouxe aqui uma citação de Nelson Mandela. O que é que essa citação te traz de informação, né? Pode ser que não te traga nada logo de cara e você fica assim, cara, não sei nada. Mas é um exercício contínuo, vai melhorando, entendeu? Então, assim, começa a fazer. Immanuel Kant fala que o ser humano não é nada além do que a educação faz dele, enfim. Não é algo assim, é uma paráfrase aqui, viu, gente? Porque eu não lembro a citação completa. Inclusive, por não lembrar a citação completa, eu falo com as minhas alunas, gente, usa paráfrase, que é o quê? Você falar o que a pessoa disse, mas com as suas palavras. A essência do que você disse não é sua, é da pessoa. Mas são suas palavras ali, é o que você lembra. Porque é muito mais difícil você lembrar palavra por palavra, ponto por ponto. Então, eu pego uma citação dessa de Immanuel Kant, e aí eu falo, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer pra mim? O que eu penso quando eu ouço isso? E aí você vai ficar ali, relendo, para você escrever um pequeno texto de, sei lá, 5 linhas, 2 linhas, 3 linhas. Não se cobre tanto, mas comece a fazer esse exercício que você vai ver como vai melhorar bastante. Ótimo exercício, eu amei. Velho, eu vi isso no livro de Extraordinário, eu fiquei, caralho, como eu não pensei. Eu nem posso. Xinguei, cara. Já foi. Já foi. Porque eu falo muito isso. Eu falei, nossa, como que eu não pensei nisso antes? É muito bom isso. Muito bom mesmo. Sim, incrível. E eu te interrompi, você ia falar do texto dissertativo argumentativo. A fofoca já tá naquele nível. Porque você fica, né? Quando a gente pensa em fofoca, a gente vai para um campo mais descontraído. O lance é que a gente pensa texto, escrita de maneira geral, como algo muito complicado, inacessível, não consigo fazer nunca, não vou conseguir chegar lá. E consegue sim, né? Claro que assim, a gente precisa de técnicas, a gente precisa, às vezes, de um entendimento maior de como se escreve determinada coisa, porque gramática é importante para isso. A gramática serve pra gente escrever. Para mim, gramática não é para fazer concurso e, claro, né, que a gente vai precisar. Mas aquela gramática de exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Né? Como é que se separa bíceps? Essas coisas que eu fico assim, gente, não é para isso que gramática serve. É para você aprender a botar vírgula, porque vírgula você não coloca com respiração. É para você aprender a usar um pronome, usar um conectivo. É para você aprender isso, né? Então, assim, como é que eu uso um conectivo, Larissa? Para que serve um conectivo? A gramática que vai te dar essas informações. Então, assim, a gente vai unir esses 2 conhecimentos aí e vai começar a escrever. Tem alunos que eu peço para escrever um diário, para desbloquear a capacidade de criar, né? Porque escrever é criar. E aí você começa a escrever um diário sobre o seu dia ou sobre sua semana e você começa a perceber, nossa, eu escrevo. Porque todo mundo escreve, eu falo isso direto. Ai, gente, vou aprender a escrever com Larissa. Eu não vai aprender a escrever comigo. Por quê? Porque eu não ensino ninguém, eu não alfabetizo ninguém. As pessoas já chegam para mim alfabetizadas. Eu vou te ensinar a você melhorar o seu texto. Eu vou te ensinar a você adaptar a sua escrita para a escrita que o Enem te pede, porque cada gênero textual te pede uma coisa diferente. Se você fosse escrever uma receita de bolo, não seria a mesma coisa que escrever uma redação para o Enem, que não seria a mesma coisa que escrever uma notícia para um jornal. Então, eu vou te ensinar isso. Agora, te ensinar a escrever eu não vou, porque você já sabe. E eu falo isso direto com os meus alunos. Não vou te ensinar a fazer isso não, querido. Você já sabe. Eu vou te ajudar a melhorar a sua escrita. E é isso, né? Maravilhoso. Quais são as dicas que você tem, assim, para dar? Eu quero reforçar, já falei no início do vídeo, que quem quiser saber mais sobre redação do Enem, quem quiser aprimorar a escrita, pode te acompanhar nas redes sociais, fazer orçamento contigo. Inclusive, falei que tem exemplos de feedbacks, né? Exemplos não, né? Tem feedbacks de pessoas que tiveram o amadurecimento da escrita através do seu curso e tiraram ótimas notas, conseguiram passar nos vestibulares. Tem tudo lá no perfil de Lari no Instagram. Não esqueçam de acompanhar. E o pessoal chega na universidade e fala assim, Larissa, obrigada. Porque eu sou muito assim, cri-crizinha com as atividades, né? E eu falo que eu sou professora dos porquês. A Larissa quer usar essa citação, é o porquê. A Larissa queria escrever a introdução dessa forma, é o porquê dessa forma. Claro que eu vou ensinar um passo a passo, a gente vai criar um passo a passo, tem um método. Eu não ensino você a introduzir o seu texto de várias formas
diferentes. Não, eu ensino uma forma só. E eu deixo claro para você, ó, existem várias formas de você introduzir. Eu estou te ensinando dessa forma, porque essa forma, para mim, eu considero mais fácil. Eu treino as redações, gente, eu escrevo redação. Eu escrevo com os meus alunos para entender o nível de dificuldade que vai ter e qual passo a passo que ele vai fazer para chegar onde eu quero que ele chegue, onde ele precisa chegar para fazer uma prova boa. E aí eu chego para os meus alunos e fico perguntando por que isso, como é que você relaciona isso. E aí a gente fica, né, que eu tenho a aula e tenho um acompanhamento pelo WhatsApp. E aí eu fico lá com a pessoa, então, por que isso? E aí a pessoa vai respondendo. Eu não dou a resposta para você. Então chega na universidade e fala assim, Larissa, obrigada. Eu falo, eu sou chata e eu sei que eu sou, eu fico martelando lá. Vou ficar 3 horas respondendo a pessoa, ó, no WhatsApp, falando, não, então, não é assim. Como é que você pensou isso? A pessoa desenvolvendo e falando, meu Deus do céu, não aguento mais ver Larissa, não aguento mais ouvir a voz de Larissa. Eu falo, não é isso mesmo. Depois chega lá e fala assim, olha, cara, consegui. E conseguiu sozinho, né? Eu dei uma ajuda. A pessoa fica assim, obrigada. Eu falo, gente, eu só dei uma ajuda, porque tava tudo aí dentro. A gente ajuda a organizar, a tirar aquelas bolinhas, a gente vai. Só isso que eu faço. Meu trabalho é leve. Dá o norte, é importante também. Lari, a gente tá falando, né, sobre as estruturas e tal, não sei o quê. Quais são as dicas, as principais dicas que você dá para as pessoas se prepararem para a redação da UNEB, do vestibular da UNEB? Que a gente tem tão poucas informações, né, na internet em comparação com o Enem. Quais são as dicas? A primeira coisa, né? Assim, a gente destrincha os tópicos. O que o Enem esse parágrafozinho. E aí eu fiz até aqui, escrevi. Ele pede para que você não fuja do tema, então você tem que se adequar ao tema, né? Adequação ao tema, o tema te pediu para falar sobre ser livre. Ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade sem perder a própria identidade. Você tem que falar essas palavras-chave. Livre, né? Diversidade, multiplicidade e identidade. Tem que falar sobre o tema. Então, tem que atender o tema de maneira completa. Atendimento à estrutura pedida, né? Porque ele fala assim, tem que ter pensamento estruturado. Ele não fala a estrutura da redação, pensamento estruturado. Esse pensamento estruturado é você escrever uma redação que tem início, meio e fim. É como se eu tivesse uma conversa com alguém, e essa conversa, ela tem um início, eu vou introduzir, eu não vou chegar na rua com a pessoa do nada e começar a falar um monte de coisa. Não, você não faz isso, né? A gente tem aquela conversinha do quebra-gelo. E o clima tá difícil em Salvador, chovendo muito, depois faz o sol. A gente introduz. Então, isso aqui é a introdução do tema. Eu vou introduzir, depois eu desenvolvo uma conversa, eu aprofundo a conversa com aquela pessoa. Então, a gente tem que entender que assim, a fala e a escrita estão muito próximas, né? É um contínuo aí. E aí, a gente tem, então, essa estrutura pedida, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu alerto para a pessoa o que é que eu vou falar, né? Então, na introdução, eu vou colocar a minha tese, se for um texto que pede uma argumentação, que eu tenho que defender algo. Eu vou apresentar ali o que é que eu vou falar. Eu vou escrever sobre essa liberdade. O que é que eu vou falar sobre isso? O que é que eu penso sobre isso? Aí eu organizo isso aí, coloco, né? Geralmente no Enem, que pode ser uma introdução similar. Eu peço para que os meus alunos coloquem na introdução um filme. Então, de acordo com o filme, ou no filme, na série, sei lá, no filme Sementes Podres, apresentado, ou disponível na Netflix, existe um personagem principal que faz determinada coisa. O que esse personagem faz que tem relação com liberdade, com multiplicidade? Entendeu? Eu quero lembrei aqui de Pose, de uma série. Nunca assisti, mas sei que o pessoal fala. O que é ser livre na série Pose? O que é ser livre na série Grey's Anatomy? Qual a série que eu assisto que eu posso trazer esse paralelo com liberdade? Porque eu falo qualquer série, praticamente, eu posso trazer todos os temas. Posso falar sobre racismo dentro de qualquer série. Larissa, eu tô assistindo Arqueiro Verde. Eu amo filme de ação, não sei o que, um negócio assim, que tem muita luta. Não gosto de ver sangue, mas amo ver luta. Então, assim, gosto. Arqueiro Verde, posso falar sobre racismo? Posso falar sobre racismo. Só tem um personagem negro? Como assim não posso falar sobre racismo? Na série. Aí, não é que a série traz isso no editorial dela, nos episódios. Grey's Anatomy traz, mas Arqueiro Verde não. Mas como é que esses personagens são tratados dentro daquele filme ou daquela série? Eu posso trazer isso. É por isso que eu falo, tem que saber, porque você vai saber relacionar a partir do momento que você faz isso.
Pronto, então pode se introduzir assim. Falo que naquele filme, naquela série, acontecia isso. Entretanto, não é que a gente vê na realidade brasileira, já usei um conectivo ali para trazer, né? E o que é ser livre para você? Você pode falar sobre o que é essa liberdade. Liberdade é isso, isso, aquilo. E aí você pode trazer essa relação, entendeu? Você começa a introduzir com um filme, com algo mais dinâmico, mais... como é que eu digo? Já esqueci como é que eu falo com os meus alunos. Mais leve também, né? Mais próximo leve, sim. Tranquilo, assim, tranquilíssimo. E já começa com uma coisa que você sabe. Então, você vai começar a ficar desesperado. Como é que eu começo? Comece com o filme. Começa com a música. Na música tal. Qual a música que você lembra que fala sobre liberdade? Essa música fala sobre liberdade de que contexto? O que é ser múltiplo? Então, assim, um tema desse aí, por exemplo, você vai começar pelo tema, né? Que a gente fala do projeto de texto. Eu aqui já dando uma aula. Lori falou assim, Larissa, a gente vai falar 30 minutos. Eu aqui, ó, 40. Porque eu sou essa pessoa, gente. Nesse tema, o que é que eu indico que você faça? Grifa as palavras livre, diversidade, multiplicidade e identidade. E escreva um pequeno resumo antes de você começar a escrever a redação. O que é identidade para você? Né? Tipo, o que é identidade? Porque a gente se perde que a gente às vezes não sabe o conceito. Né? E aí, na redação da UNEB tem menos informações, então, assim, é mais complicado. Na do Enem, o pessoal fica me falando assim, isso é muito difícil, Larissa. Eu falo, para de reclamar que o Enem traz tudo. Porque tinha, é aquele do estigma. Uma pessoa veio falar comigo, Larissa, não soube o que era estigma. Eu falei, meu amor, o primeiro texto era sobre estigma. O que era estigma. Então, assim, não tem essa desculpinha. Então, vamos lá melhorar aí. No caso desse aqui, não. O que é livre? O que é liberdade pra você? A liberdade pra mim é poder fazer o que eu quero. Não precisa ser uma coisa muito elaborada, o pensamento... Não. O que é liberdade para você? O que é ser livre, né? E aí, por quê? Porque a pessoa já afirma que ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade. Você concorda com isso? Sim ou não? Entendeu? Quer trazer tudo isso. Sem perder a própria identidade. O que é identidade? A identidade é aquilo que eu me identifico. Pode ir para Stuart Hall, mas assim, é um conhecimento, né, que as pessoas às vezes não têm. Mas o que é identidade? São coisas, características que me definem enquanto ser. Isso é identidade pra mim? Beleza, então eu sou o quê? O que é que eu sou no mundo? Pronto. O que é essa multiplicidade? É que eu sou aqui, né, uma pessoa séria, às vezes uma pessoa louca, que tá aqui perdendo o brinco, falando da vibe, da live, que acontece isso comigo. Eu sou múltipla, eu vou ser diferente dando aula, diferente com os meus amigos, diferente com a minha família, eu sou múltipla. Todo mundo é. Sou diferente na faculdade, diferente... Entendeu? Então, o que é ser múltiplo para você? É você estar diante... né? Então, assim, a gente vai... Identidade aqui, ele tá trazendo como uma coisa só. Então, a gente vai entrando nessas palavrinhas, porque é a partir disso que a gente consegue melhorar aí a escrever um texto melhor. E aí, não se desesperar, porque a gente pega um tema desse e fala assim, meu Deus, não sei nada sobre isso, morri. Pronto, já é aqui, Larissa. Não. Vai fazer o quê? Vai pegar e começa a ler o tema, lê, relê, escreve, lê, relê, escreve. Larissa, gastei um tempão. Se você não tivesse colocado nada na redação, você ia tirar 0. Então, assim, se você gastou um tempão, tá ótimo. Redação a gente não chuta. Então, redação a gente escreve, a gente para ali e gasta o tempo mesmo, e é isso aí. Como é que eu faço para evitar ter uma redação dessa zerada? Escreve antes. A gente tem a prova dia 31, dia 1º de agosto. Então, a gente tem um tempinho aí, algumas semanas. Tema da FUVEST é muito bom, porque tema da FUVEST também são temas abstratos. Não tem tanto tema assim para a UNEB. Pega tema da FUVEST, que você vai trabalhar isso, a interpretação de texto. Já começa disso aí. Outra coisa que a gente tem também, atendimento às normas, né? Que é outro critério importante de correção na redação. Obviamente, todos os textos que eu vou escrever, eu preciso usar a vírgula certinho, acentuar a palavra direitinha, eu preciso colocar ali uma concordância, né, verbal e nominal. Larissa, não sei o que é isso, já anota isso aí, já vai pesquisar depois, entendeu? O que é concordância? Coerência e coesão, ou seja, eu preciso usar preposição. Gente, eu tô chamando aqui atenção para preposição, nem para conectivo, porque eu tô percebendo na escrita dos meus alunos, e de uma maneira geral, né, porque eu faço revisão de texto também, que as pessoas não colocam preposição, assim, tá sendo muito comum. Eu tô sentindo muito isso. Cara, a preposição é necessário. Larissa, que é uma preposição? O com ali, do café com leite, isso é preposição. O de, eu sou de Santa Bárbara, isso é preposição.
Preposição é muito importante para conectar as palavras. Então, para que seu texto tenha coerência, o que é coerência? Quando eu leio o seu texto, eu entendo. Isso é coerência. Assim, de maneira bem simples. Coesão são os elementos que você vai utilizar de gramática. Então, conectivo, eu nem falo conectivo, não, uma conjunção, o verbo que você utiliza, esses elementos que você vai utilizar para que esse texto ele seja lido por outra pessoa e que essa outra pessoa entenda o seu texto. Então, isso é coesão e coerência. E aí, quando você vai, quando eles te pedem isso, eles estão te pedindo para que você use principalmente elementos de conexão. Eu falo uma frase aqui e eu não paro e começo outra. Eu tenho que fazer uma ligação entre uma frase e outra. Essa ligação entre uma frase e outra, a gente usa os que são os conectivos, né? Uma ligação entre palavra e outra, a gente usa as preposições. Então, isso é muito importante e eu chamo atenção aqui, né, mais uma vez, porque eu estou percebendo que as pessoas não usam tanto. Então, tem muito material na internet também com conjunções, exemplos de conjunções para usar, que são muito mirabolantes e não sei o quê. Aí eu vejo que as pessoas usam sem nem saber o que é que aquilo significa para poder, enfim, impressionar. Você precisa... Assim mesmo. Né? E você precisa ter uma variedade, sim, de uso de conectivos e tal, mas não precisa usar coisas mirabolantes. Você pode usar um portanto, ademais, entretanto, e aí ir intercalando entre um e outro, porque vai mostrar que você conhece como usar esses conectivos e não corre o risco de você colocar uma coisa querendo dizer outra. Então é bom usar o que você conhece. Mas é isso, porque eu percebo, né? Eu acho que na época que eu fiz o vestibular eu também tinha essa vontade de querer impressionar, mostrar que escreve difícil, não sei o quê. Mas se você escreve difícil e você não consegue passar o que você quer falar de fato, não adianta nada. Então é melhor você ser direto, sim, usar falas simples, variar os usos, né, as palavras, os conectivos, enfim, dentro do que você conhece. Porque se você usa coisa que você não conhece e foge do tema, enviesa o tema, enfim, usa conectivo errado, aí vai te prejudicar mais do que ajudar. Sim, você falou aí uma coisa que é muito importante, que é essa questão do escrever difícil, que o pessoal acha que redação é escrever difícil. Gente, nada é escrever difícil, é escrever para que o outro possa entender, e o outro pode entender se você escreve de maneira clara. E eu fico falando muito isso, né? Que a gente fala assim, tem que ser objetivo e tem que ser claro. E aí joga isso na cara do estudante. O que é ser claro e objetivo? E aí, Lore já falou que é ser claro, é você escrever usando os elementos que você sabe, para que você não se embanane, né? Na hora de escrever. E não passe a usar um conectivo que seja... Tem gente que usa o conectivo que, na verdade, tem um outro sentido. O sentido oposto do que queria usar. Outro assim mesmo é muito, muito utilizado assim. Então, assim, utilizar os conectivos que você conhece. Você usar palavra bonita ou palavra muito diferente não vai te fazer aumentar nota nenhuma. Escreva do jeito que você sabe escrever, com frases do jeito que você sabe falar, que você escreve, só adaptando para a linguagem, né? Que você vai falar, eu acho isso, isso e isso. Você escrever ali, né? De acordo com percebe-se que... Você faz essa linguagem, mas assim, a sua fala, o que você já usa, sabe? Não precisa complicar nada. Isso é muito, muito importante, gente. E ser objetivo é que você, primeiro, tire essa subjetividade, tire o eu acho que, tire... Porque você não está analisando ali a partir dessa... eu falo que não existe imparcialidade. Todo mundo é parcial se eu falo que eu tô escrevendo ali a partir da minha perspectiva, do meu ponto de vista. E não tem nada mais parcial do que isso. Eu escrevo a partir do meu ponto de vista. Então, assim, eu já estou escrevendo do meu ponto de vista. Então, assim, eu já estou sendo parcial. Só que a minha linguagem, ela não pode mostrar o eu. E é o eu direto mesmo. Assim, eu acho isso. Aconteceu isso comigo. Você não vai fazer, né, trazer relatos. Muita gente fez isso quando o tema do Enem foi sobre violência contra a mulher. Muita gente trouxe seu próprio relato. E ser objetivo é distanciar essa escrita de você, no sentido de eu estou escrevendo sobre algo que é social, que é do Brasil, mas não é só sobre mim, é também sobre mim. Porque é óbvio que é sobre mim também. Tudo que acontece no país, né, é sobre todo mundo. A gente tá aqui morando, é sobre todo mundo. Mas seu objetivo é isso. Assim que o Lore falou, foi perfeito.
Gente, não fica dificultando, não. Vai no que é simples, vai no que você sabe. A UNEB, ela não te pede repertório. O Enem te pede repertório, mas a UNEB não te pede repertório. Você pode usar repertório? Óbvio. É sua... Assim, você... Quando a gente está escrevendo qualquer texto e a gente faz uma relação, tô na internet e a pessoa começou a contar uma história, a gente começa a ficar ali, ó, já. E aí, o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Qual foi o desfecho? Porque somos fofoqueiros, gente. É a nossa essência, né? Eu amo a fofoquinha. Quem é que não gosta? E aí, você começa introduzindo outras coisas, a pessoa fica ali curiosa. Então, assim, faz parte de uma boa construção. O que eu fiz aqui nesse vídeo? Que foi falando, gente, isso aqui... A gente vai contando historinhas ou trazendo outras informações para que você consiga comunicar aquilo de várias maneiras diferentes. Então, o repertório que você vai utilizar, se você traz uma música, é para que você comunique o que você quer comunicar de outra forma, né? Então, assim, eu trouxe uma música, trouxe um Bauman, que todo mundo tá usando, né? Coitada, não aguento mais ver Bauman, por favor, gente. Ou trouxe o Nelson Mandela, eu amo usar Nelson Mandela, porque é fácil, é rápido, né? Educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo, acabou ali, já foi, papum. Ou trouxe um filme que eu vi na Netflix, ou em outras, né, plataformas. Vi ali um filmezinho, gostei, relacionei, não sei o que, trouxe, sabe? Isso é construção de texto, construção de escrita, né? Então, assim, não é um elemento que é só do Enem, é um elemento da nossa escrita, da nossa fala, a gente faz isso. Então, você pode ali enriquecer o seu texto com essas coisinhas aí extra. Então, assim, repertório não é pedido, mas você pode utilizar. Eles não falam que é proibido, então a gente pode usar tudo. Larissa, usei repertório, fui mal na redação. Se você usou repertório e você foi prejudicado por isso, me chame lá na internet, que a gente vai fazer o recurso para poder entrar com o recurso. Porque eles não limitam, então você pode fazer. Caso a banca não queira, por exemplo, tem bancas que não falam assim, letra cursiva. Significa o quê? Que você pode usar letra de forma. Se a banca quer que você escreva de uma determinada forma, ela tem que deixar claro que forma que ela quer que você escreva. O Enem fala que traz temas sociais, do campo cultural e do campo científico. Então, os temas que eu vou esperar vão ser esses temas. Tá na cartilha do INEP, na cartilha do estudante, do participante. Então, são esses temas. A UNEB não traz, mas se a UNEB não traz, significa que ela pode trazer qualquer tema, meu amor. Ela já nem se compromete, entendeu? Se o Enem fala que são só esses temas, são só esses temas. Então, o que está no edital, o que está na cartilha, o que está nesses lugares, é o que vai basear o que a gente vai fazer. Então, assim, não tem falando que não é para usar repertório. Significa que você pode usar repertório. Não pode escrever em versos, tá lá. Uma das instruções, não pode escrever em verso. Então, não vai escrever um poema. É um poema crítico, não pode, porque não é o tipo textual que foi pedido, né? Nesse caso, não é uma coisa mais literária, é uma coisa mais dissertativa. Você tem que escrever, tem que se ater ali à dissertação. Ou é uma coisa dissertativa argumentativa, um texto em prosa. O que é um texto em prosa? Que não é em verso, né? Não está em verso. Então, é isso. E se pede o dissertativo, argumentativo, enfim... tá pedindo algo específico, então não vai botar uma narrativa também, né? Uma narração. Sim, perfeito. É comum, gente, comum ter. É comum. Gente, assim, é muito importante isso que o Lore falou, porque eu sinto que as pessoas também não sabem muito o que é esse dissertativo argumentativo em comparação com redação. Já automaticamente, pedir um texto argumentativo tem que ser uma redação. Redação é um gênero textual, ou seja, é um texto que tem uma função, tipo uma receitazinha de bolo, né? Os tipos textuais são a linguagem que eu vou utilizar em determinado texto. Então, eu tenho uma receita. Que linguagem que eu uso naquele texto é uma linguagem descritiva, porque eu estou descrevendo as informações. Então, essa é a linguagem. Estou aqui lendo o livro Extraordinário. Qual é a linguagem desse livro? É uma linguagem narrativa, porque é um romance, uma historinha, nananã. A linguagem do texto é o tipo textual. Então, quando ele pede dissertativo argumentativo, ele está te pedindo a linguagem que você deve usar. Então, a linguagem tem que ser com elementos da argumentação. Eu tenho que provar a minha fala, eu tenho que trazer esses elementos. Então, isso é muito importante. E aí, esse texto pode ser uma redação, que é dissertativo argumentativo, mas pode ser um artigo de opinião. Porque o tipo textual é a linguagem do texto.
Então, o texto pode ser uma redação do Enem, uma redação da UNEB, pode ser um artigo de opinião, pode ser um TCC, né? Pode ser outros textos. Eu tenho um método, né, que eu ensino aos meus alunos, que é o método Pera. Esse nome foi dado por uma aluna minha que eu amei. Ela falou assim, Lari, poderia ser o método Pera. Eu falei, realmente, bonitinho, gostei. Que é planejamento, escrita, revisão e ajustes, né? Planejamento, e aí não é só planejamento, tô falando aqui pra você se organizar aí nesse momento. Tem 31 dias não. É dia 31, dia primeira prova, então você tem poucos dias pra fazer. Aí você tem que fazer o quê? Planejar, cronograminha de estudo, vai organizar sua vida para você ver quantas redações você vai escrever ao longo desses dias, porque você precisa ter uma meta realista, né, também, com sua realidade. E também não pode ficar assim, só deixando a vida levar. Tem que colocar aí uma meta. Tem que estabelecer o que você vai escrever. Então, planejamento está dentro desse contexto de cronograma de estudos, o planejamento dos seus estudos e o planejamento da sua redação também, porque eu divido esse planejamento em duas partes. Planejamento de estudo, o que é que eu vou estudar, textos que eu vou ler para conseguir melhorar minha escrita, o que eu vou estudar e quando eu vou estudar, tá dentro do cronograma. E também a segunda partezinha, que é o projeto de texto, que é assim, o suprassumo da felicidade. Você pega esse textinho ali, antes de você escrever, tá? Já organiza o que vai ter na introdução, nos desenvolvimentos e na conclusão. Acabou aí, você organiza tudo certo. E a escrita, que é o momento que você vai escrever de fato, né? A revisão e ajustes depois que eu escrevi, eu preciso revisar esse texto. A revisão não vai ser feita por você. E aí eu peço a alguém que você conheça, que tem, pelo amor de Deus, gente, que seja um professor, porque tem gente que dá para os colegas e eu vejo cada coisa. Então, assim, se preocupe com quem vai revisar o seu texto, é muito importante isso. Principalmente que seja de acordo com o que a prova pede, né? E aí, revisa o texto e depois que você revisa, você não deixa ele lá e ignora e agora eu vou fazer o outro. Você vai lá e você vai voltar para aquele texto. É chato, eu sei que é uma parte chata. Assim, a pior parte é essa aqui, revisar e ajustar meu texto, meu próprio texto. Porque a gente já se cansou. A gente olha pro texto e fala assim, meu Deus, foi tão difícil escrever. Meu Deus, eu tava tão cansada. Eu escrevi ali na força do ódio. Eu nem queria. Escrevi. Achei que fui ruim. Eu achei que fugi do tema. E aí eu vou ter que voltar para aquele texto que eu achei que, né? E tem todos aqueles sentimentos negativos. Sim, você tem que voltar. Porque é vendo onde a gente errou que a gente melhora. Se a gente não vê onde a gente errou, a gente não melhora, a gente não avança. A gente vai cometer os mesmos erros nas próximas redações, até chegar no dia da prova e cometer o mesmo erro. Então, você volta, né? Bota ali sua roupinha da humildade, volta pro seu textinho, pega ali o que você fez de errado e, olha, eu posso melhorar nisso aqui. Vai lá e melhora. Então, é assim que a gente faz. Então, aí depois você volta pro quê? Planejamento de novo, escrita de novo, revisão e ajuste de novo, até chegar na prova, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. E outra coisa importante também que eu não falei e que é diferente do Enem, que é o Enem te pede que você faça 8 linhas. Com 8 linhas, você já não é desclassificado da prova. A UNEB te pede que você faça de 20 a 30. O mínimo é 20. Não faça menos de 20. E eu ainda falo, gente, se for deixar um espacinho pequeno na linha, faça assim 21. O meu parágrafo acabou na metade da linha ou antes da metade da linha. Faça outra linha só por garantia, tá? Então, assim, 20 linhas no mínimo, no máximo 30. Significa que tudo que você escrever depois não vai ser considerado. E outra coisa muitíssimo importante, ver peso da prova. A prova de redação, ela tem peso 4, junto com literatura e língua portuguesa. Em todos os cursos que eu vi, tipo, todos peso 4. Ou seja, você tem que tirar uma nota boa ali, porque ou tem que se preparar para a redação, porque redação é muito importante ali para você conseguir uma boa nota na classificação geral. Então, assim, entendeu? Eu vou fazer medicina. Qual o peso para as disciplinas? Redação é 4, ciências da natureza, não sei o que, é outra já, ciências humanas é outro peso, entendeu? É você conhecer o seu inimigo. Conhecer o seu inimigo é destrinchar ele, olha o que é que ele faz, o que é que ele me pede, quanto eu preciso tirar, qual o peso de cada coisa, entendeu? Cansativo, óbvio, mas é importante. Então, assim, se eu não tenho o mínimo de preocupação, aí já vim dar uma... Que eu gosto também de fazer isso com os meus alunos, chegar e chamar pro eixo, né? Chamar na chincha, como diz manhã. Que é o quê? Não quero ler edital.
Tem que ler edital, galera. Tem que ler, é chato. Eu não gosto de ler edital. Todos os alunos que vêm pra mim, Larissa, eu quero fazer aula da UNEB, eu vou ler o edital da UNEB, porque eu preciso conhecer o que a pessoa vai precisar ali, né, de suporte meu. Tem que ler edital. E aí uma coisa que eu falo, que é, cara, você lê o edital e você faz um edital guia, um mini edital que eu chamo. Esse mini edital é um edital com as informações mais relevantes, um documentozinho do Word, com a fontezinha maiorzinha, pode ser Comic Sans, uma coisinha mais divertida, né? Eu não gosto não, mas assim, se você quiser ficar mais palatável pra você, você usa. Você bota a fonte 14 pra ficar bem grande o negocinho ali. Pronto, faz um mini edital que vai dar umas 3 páginas no máximo, com os conteúdos que você precisa estudar, os livros que você precisa ler, o peso de cada prova, de cada área e os critérios de avaliação. Quando é que você é desclassificado? Quais são os documentos que você pode levar? Tudo isso que são coisas muito importantes de você saber e que para você não ficar toda hora vendo 30 páginas de um edital. E você vai separar essas informações em 3 páginas e vai ser muito mais fácil. Então, esse mini edital para você pegar as informações mais assim, supra-sumo, as importantes, entendeu? E aí você faz se organizar, galera, escrever. Se não escreve, não melhora. Se não pratica, não adianta. Lê 1000 livros. Eu falo com os meus alunos. Tem até um post no meu Instagram falando sobre isso. Lê, que eu falo, né? Que o pessoal fica falando assim, lê ajuda mesmo. Mas se você só lê, você não vai pra frente. Porque você precisa praticar, precisa escrever. Ler é muito bom. Eu lia 7 livros por semana, tirei 400 pontos. Então, assim, 7 livros, gente, quem era essa pessoa? Desocupada, não fazia nada de social, não saía pra canto nenhum, ficava em casa lendo livro. Então, era isso. Eu tirei quase esses pontos. Então, ler não é o que vai te levar. O que vai te levar, ler ajuda, é massa. Inclusive, pelo amor de Deus, não estou aqui... Eu amo ler, não estou aqui, divulgando a ignorância, não. Eu amo ler, é importante demais ler. Só que ler, por si só, não é o que vai te fazer escrever uma redação boa. É saber os critérios de avaliação, é saber o que o texto te pede, é saber interpretar texto. Inclusive, leitura vai te ajudar muito a interpretação de temas, né? Principalmente se for de poema. Leia poema, que é 10. E escrever e revisar o seu texto. É isso, Lori. Falei demais, mulher, mas é isso aí. Não, tá ótimo. Eu acho que vai ajudar muito esse vídeo. Espero que sim. Amém. Espero também, gente. Tá muito e assim, bom. Meu arroba tá aí. E se quiserem falar comigo lá no Instagram, eu abro caixinha. Então pode mandar, Larissa, abre a caixinha pra redação da UNEB. Que a gente abre e vai falando. Faz uma live sobre isso. A gente vai falando e já fazendo. Maravilha. Muito obrigada, Lari. Quero reforçar, sim, acompanhem Lari pelas redes sociais, né? Principalmente no Instagram. Procurem também acompanhar o curso, porque eu tenho certeza que é maravilhoso. Eu já vi vários feedbacks. Então, invistam porque não é um gasto, eu falo, né? A gente investir em coisas que a gente... Colocar grana, assim, em coisas que a gente quer muito realizar é um investimento. Então, vale a pena investir. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, que agregue aí para vocês. E a gente está gravando conteúdo para o vestibular da UNEB de 2022, mas serve para os vestibulares de outros anos também, porque a UNEB muda muito pouco o edital, né, por ano. E é isso. E Lori, assim, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz por ter sido convidada. Eu amo seu conteúdo no Instagram. Aqui no YouTube também, apesar de assistir pouco YouTube, né? Por causa da correria da vida. Mas amo seu conteúdo aqui. Amo acompanhar você mostrando os livros e tudo. Porque, assim, literatura, gente, é a nossa paixão, né? E esse incentivo à leitura que você faz, né? Eu acho que seu projeto muito, muito, muito importante. Amo os encontros presenciais. Quando eu comecei a participar, a pandemia veio. Mas, assim, e agora eu tô morando no interior, mas assim, quando voltar e tiver mais coisas em Salvador, a gente vai estar lá de novo. Porque eu amo muito, muito, muito. E eu acho que é muito importante, né, isso. De a gente ter uma para além da dedicação, fazer algo que a gente goste, que nos motiva, que nos traz um brilhinho nos olhos, e falar de livro te traz isso, dá pra perceber que você gosta muito. Então, assim, é genial, é importante demais. E obrigada pelo convite, me senti muito honrada, porque, ai, gente, tô chique recebendo convites para lives. Porque eu sou essa pessoa, galera. Muito obrigada, Lari. Valeuzão. Tchau, tchau.
Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos que a gente produz por aqui. Até a próxima, tchau, tchau!